Imagine estar a 30 mil pés de altitude quando, de repente, você ouve um estrondo ensurdecedor. Você olha pela janela e vê algo que deveria ser fisicamente impossível. Metade da asa do avião simplesmente não está mais lá. O que você faria? Entraria em pânico, rezaria, ou seria como o piloto israelense que transformou essa situação desesperadora na mais impressionante demonstração de habilidade da história da aviação? Se você quer descobrir histórias como essa, que desafiam tudo o que pensamos saber sobre os limites do possível, se inscreve no canal agora. Aqui no Além do Óbvio, você vai conhecer fatos que vão mudar completamente a sua forma de ver o mundo. Era 7 de junho de 1983, um dia que começou como qualquer outro na base aérea de Ramon, no deserto de Negev, em Israel. O sol escaldante batia no asfalto enquanto 2 pilotos da Força Aérea Israelense se preparavam para mais uma missão de treinamento. Ziv Nedivi, de apenas 22 anos, e Yehoar Gal, seu navegador, estavam prestes a decolar com um F-15 Eagle, uma das aeronaves de combate mais avançadas do mundo. O F-15 Eagle não é um avião qualquer. Imagine uma máquina de guerra com quase 20 metros de comprimento, capaz de voar a mais de 2.650 km por hora, quase 3 vezes a velocidade do som. Suas 2 turbinas podem gerar uma força equivalente a 50 mil cavalos de potência. É literalmente um projétil com asas, projetado para dominar os céus. Mas o que torna o F-15 realmente especial é sua reputação. Desde que entrou em serviço, em 1976, nenhum F-15 havia sido abatido em combate aéreo. 0 derrotas. É como se fosse o lutador invencível dos céus, e Israel tinha uma das frotas mais experientes do mundo. Naquele dia, Nedivi e Gal tinham uma missão aparentemente simples. Um voo de treinamento de combate aéreo simulado contra outros F-15 da própria Força Aérea. Era o tipo de exercício que eles faziam dezenas de vezes. Decolaram às 14 horas, subindo rapidamente para a altitude de treinamento. O céu estava limpo, visibilidade perfeita, condições ideais. Durante os primeiros minutos, tudo correu normalmente. Os pilotos executavam manobras complexas, testando os limites de suas máquinas e suas próprias habilidades. Era quase como uma dança mortal no céu, com aviões se perseguindo a velocidades supersônicas, simulando combates que poderiam acontecer de verdade a qualquer momento. Mas então, às 14h47, aconteceu algo que mudaria para sempre a história da aviação militar. Durante uma manobra de combate, o F-15 de Nedivi colidiu com um A-4 Skyhawk israelense. Não foi uma colisão frontal devastadora, mas um toque aparentemente menor na parte traseira da aeronave. O piloto do A-4 imediatamente perdeu o controle e foi forçado a ejetar. Nedivi, por sua vez, sentiu um impacto, mas inicialmente pensou que havia sido apenas um toque, sem maiores consequências. Afinal, essas coisas acontecem em treinamentos intensos. Ele continuou voando, sem imaginar que sua aeronave havia sofrido um dano que, teoricamente, deveria ter resultado em sua morte instantânea. Foi só quando outros pilotos começaram a gritar pelo rádio que Nedivi percebeu que algo estava terrivelmente errado. "Sua asa direita sumiu!" gritava uma voz desesperada. "Você perdeu a asa!" Nedivi olhou para o lado direito e viu algo que desafiava todas as leis da física que ele conhecia. Onde deveria estar a asa direita do seu F-15, havia apenas um pequeno toco de metal retorcido. Pense por um momento. O que mantém um avião no ar? As asas, certo? Elas são responsáveis por gerar a sustentação necessária para vencer a gravidade. É como tentar equilibrar numa gangorra com apenas uma pessoa de um lado. Fisicamente impossível.
Mas ali estava Nedivi, voando um F-15 com apenas metade das asas que deveria ter. O primeiro instinto de qualquer piloto nessa situação seria ejetar imediatamente. Afinal, a aeronave havia perdido aproximadamente 60% de sua sustentação. Pelos cálculos da engenharia aeronáutica, aquele avião deveria ter caído como uma pedra no exato momento da colisão. Mas de alguma forma incompreensível, ele continuava voando. Nedivi tentou manter a calma, mas sua mente estava em pânico total. Ele podia sentir que a aeronave estava se comportando de forma completamente estranha. O avião queria constantemente rolar para a direita, para o lado da asa perdida, como se uma força invisível estivesse tentando virá-lo de cabeça para baixo. Era como tentar dirigir um carro com apenas 2 rodas, mas a 800 quilômetros por hora, a 10 mil metros de altitude. O controlador de tráfego aéreo da base imediatamente entrou em ação. Nedivi, ejete agora! Abandone a aeronave! A voz era firme, mas carregada de urgência. Era o protocolo padrão. Não havia manual de instruções para pilotar um caça com uma asa só. Simplesmente não existia. Mas Nedivi tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Negativo, respondeu ele pelo rádio. Vou tentar pousar. Era uma decisão que beirava a loucura. Ele estava apostando não apenas sua própria vida, mas também colocando em risco toda a base aérea. Se perdesse o controle durante a aproximação, poderia causar uma catástrofe. O navegador Ierro Argal, sentado atrás dele, permaneceu em silêncio. Mais tarde, ele revelaria que naquele momento sentiu que estava vivendo seus últimos minutos de vida. Mas confiava cegamente na habilidade de Nedivi. Era uma parceria que havia sido forjada em dezenas de missões. E se havia alguém capaz de realizar o impossível, era seu piloto. Enquanto isso, na torre de controle, o caos havia se instalado. Engenheiros, comandantes e especialistas em aviação se reuniram rapidamente para tentar entender o que estava acontecendo. Como aquele avião ainda estava voando? As leis da física pareciam ter sido suspensas naquele pedaço do céu israelense. Nedivi começou a fazer testes desesperados com os controles. Descobriu que, se mantivesse uma velocidade muito alta e fizesse ajustes constantes e precisos no leme e nos ailerons, conseguia manter algum controle sobre a aeronave. Era como tentar equilibrar uma moeda em pé durante um terremoto. Qualquer movimento brusco ou perda de concentração seria fatal. A situação ficou ainda mais complicada quando ele percebeu que o combustível estava vazando rapidamente. A colisão havia danificado os tanques de combustível da asa direita e o precioso querosene estava se espalhando pelo céu como uma trilha mortal. Ele não tinha apenas que pousar um avião impossível de voar. Tinha que fazer isso rapidamente, antes que os motores morressem por falta de combustível. "Quanto tempo você acha que tem?" perguntou o controlador, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Nedivi olhou para os instrumentos. O ponteiro do combustível estava caindo em uma velocidade assustadora. "Talvez 15 minutos", respondeu, sabendo que cada segundo poderia ser o último. Mas como diabos um F-15 consegue voar com apenas uma asa? Para entender esse milagre da física, precisamos mergulhar na engenharia por trás dessa máquina de guerra. E a resposta vai te surpreender tanto quanto surpreendeu os próprios engenheiros da McDonnell Douglas, fabricante do avião. O F-15 Eagle foi projetado com uma característica única, uma fuselagem extremamente larga e plana. Sabe aqueles aviões de papel que você fazia quando criança? O corpo do papel, mesmo sem as asas dobradas, já tinha alguma capacidade de planar, certo? O F-15 funciona de forma similar, mas muito mais sofisticada. A fuselagem do F-15 não é apenas um tubo onde ficam o piloto e os equipamentos. Ela foi desenhada para gerar sustentação por si só. Imagine a barriga do avião como uma asa gigante e achatada.
Em condições normais, essa sustentação extra da fuselagem representa apenas uma pequena porcentagem do total. Mas quando Nedvi perdeu a asa direita, essa característica se tornou literalmente a diferença entre a vida e a morte. Além disso, o F-15 tem outra vantagem crucial: potência bruta absurda. Seus dois motores Pratt & Whitney geram tanto empuxo que o avião tem uma relação peso-potência superior a 1.1. Isso significa que, teoricamente, ele pode acelerar verticalmente para cima usando apenas a força dos motores, como um foguete. Essa potência monstruosa estava compensando parcialmente a perda de sustentação. Enquanto Nedvi lutava com os controles lá em cima, na base de Ramon, uma equipe de emergência se mobilizava freneticamente. Engenheiros aeronáuticos, especialistas em F-15 e até mesmo representantes da McDonnell Douglas foram contatados via telefone. A pergunta que todos faziam era a mesma: isso é possível? A resposta inicial de todos os especialistas foi um não categórico. Nos simuladores de voo, qualquer tentativa de voar um F-15 com uma asa perdida resultava em crash imediato. Os computadores simplesmente não conseguiam processar uma situação tão extrema. Era como se a física tivesse decidido fazer uma exceção naquele dia específico, para aquele piloto específico. Mas Nedvi estava descobrindo na prática coisas que nenhum manual havia ensinado. Ele percebeu que precisava manter uma velocidade muito específica, nem muito rápida, porque perderia controle total, nem muito lenta, porque a sustentação insuficiente faria o avião cair. Era uma janela microscópica de possibilidades, e ele estava navegando por ela com a precisão de um cirurgião. O mais impressionante é que ele teve que reaprender a voar em tempo real. Todos os reflexos, toda a experiência acumulada em centenas de horas de voo não serviam para nada naquela situação. Era como se ele fosse um piloto novato enfrentando o mais difícil teste de voo da história da aviação. A cada minuto que passava, mais pessoas se aglomeravam na torre de controle. Veteranos de guerra, ases da aviação, engenheiros com décadas de experiência, todos assistindo a algo que consideravam impossível. Alguns sussurravam orações, outros faziam cálculos desesperados, tentando entender como aquilo estava acontecendo. Nedvi, enquanto isso, estava tendo a experiência mais intensa de sua vida. Cada segundo exigia concentração absoluta. Ele não podia piscar por muito tempo, não podia relaxar um músculo sequer. Era uma batalha mental e física contra as leis da natureza, e ele estava, de alguma forma, vencendo. O combustível continuava vazando, criando uma trilha brilhante no céu azul do deserto. Era bonito e aterrorizante ao mesmo tempo. Cada gota que se perdia era um segundo a menos de vida, 1 metro a menos de distância que ele poderia percorrer antes do fim inevitável. Enquanto Nedvi lutava contra o impossível lá em cima, algo extraordinário estava acontecendo no solo. A notícia de que um F-15 estava voando com apenas uma asa se espalhou como fogo pela comunidade aeronáutica israelense e, rapidamente, pelo mundo inteiro. Na base de Ramon, telefones não paravam de tocar. Jornalistas, especialistas em aviação, até mesmo a NASA começaram a ligar, todos querendo confirmar se aquilo era real ou apenas um boato maluco. Afinal, se fosse verdade, tudo o que sabíamos sobre aerodinâmica precisaria ser revisado. Mas o mais impressionante estava acontecendo nas outras bases aéreas de Israel. Pilotos veteranos, homens que haviam enfrentado guerras reais, que tinham milhares de horas de voo, simplesmente se recusavam a acreditar. Alguns chegaram até a dizer que era propaganda, uma história inventada para impressionar inimigos. A ideia de que alguém pudesse pousar um caça sem asa era tão absurda que parecia ficção científica. No meio de toda essa confusão,
Nedivi enfrentava seu maior desafio, a aproximação para pouso. Ele havia conseguido manter o avião no ar por mais de 10 minutos, algo que já era um milagre em si. Mas agora precisava fazer algo ainda mais impossível: reduzir a velocidade para pousar sem perder sustentação e cair. É aqui que a situação fica verdadeiramente desesperadora. Para pousar, qualquer avião precisa diminuir a velocidade gradualmente. Mas Nedivi havia descoberto que, se voasse mais devagar que 400 km por hora, o F-15 perderia sustentação e despencaria. O problema? A velocidade normal de pouso de um F-15 é de cerca de 250 km por hora. Ele precisava pousar a quase 150 km por hora, mais rápido que o normal. Imagine tentar estacionar um carro a 100 km por hora numa vaga de supermercado. Era mais ou menos isso que Nedivi tentava fazer, só que com uma aeronave de 20 toneladas, a 10.000 metros de altitude, com combustível vazando e apenas metade das asas. A torre de controle tomou uma decisão sem precedentes: limpar completamente o espaço aéreo num raio de 50 quilômetros. Todos os voos civis e militares foram suspensos. Era como se tivessem criado uma bolha de segurança ao redor de Nedivi, dando-lhe prioridade total sobre tudo e todos. Enquanto isso, equipes de emergência se posicionaram ao longo de toda a pista de pouso. Bombeiros, médicos, especialistas em resgate, todos sabendo que provavelmente estariam lidando com um acidente fatal. Ninguém esperava ver Nedivi sair vivo daquela tentativa de pouso. O mais intrigante de toda essa história é que, até hoje, ninguém consegue explicar completamente como aquilo foi possível. Depois do incidente, a McDonnell Douglas, fabricante do F-15, conduziu uma investigação intensiva. Eles recriaram as condições do acidente em simuladores de última geração, testaram modelos em túneis de vento, fizeram cálculos que encheriam bibliotecas inteiras. A conclusão? Teoricamente impossível. Os números simplesmente não fechavam. A quantidade de sustentação gerada pela fuselagem e pela asa restante não deveria ser suficiente para manter a aeronave no ar, especialmente considerando o peso do combustível, armamentos e equipamentos. Alguns engenheiros desenvolveram teorias mirabolantes. Talvez o vórtice criado pela asa perdida tenha gerado algum tipo de sustentação extra. Talvez a forma específica como a asa se quebrou tenha criado uma configuração aerodinâmica única. Talvez o ângulo exato do Sol, a densidade do ar naquele dia, uma combinação de 1000 fatores microscópicos tenham se alinhado perfeitamente. Mas a verdade é que até hoje, 3 décadas depois, continua sendo um mistério. Nedivi havia conseguido algo que desafia nossa compreensão da física. Era como se ele tivesse reescrito temporariamente as leis da natureza através de pura força de vontade e habilidade excepcional. O que Nedivi não sabia é que sua façanha abriria uma caixa de Pandora na aviação mundial. Depois que a história se tornou pública, começaram a surgir outros relatos de situações similares que haviam sido mantidos em segredo ou simplesmente ignorados pela comunidade aeronáutica. Em 1989, apenas 6 anos depois do incidente de Nedivi, um piloto da Força Aérea Americana teve uma experiência assustadoramente similar. Durante um exercício de treinamento no Nevada, seu F-15C sofreu uma falha estrutural que resultou na perda parcial da asa esquerda. Inspirado pela história do piloto israelense, ele decidiu tentar pousar ao invés de ejetar, e conseguiu. Mais uma vez, os engenheiros ficaram perplexos, mas talvez o caso mais impressionante tenha acontecido na antiga União Soviética, em 1976, 7 anos antes do voo de Nedivi. Um piloto de teste estava voando um protótipo do caça MiG-29, quando uma explosão no motor danificou severamente a asa direita.
A diferença é que os soviéticos mantiveram o incidente absolutamente secreto por décadas. Só descobrimos essa história nos anos 90, quando arquivos militares foram desclassificados. O que mais intriga os especialistas é que todos esses casos envolvem uma característica comum: pilotos excepcionalmente habilidosos em situações de extremo estresse, tomando decisões que vão contra todos os protocolos de segurança. É como se, em momentos de desespero absoluto, alguns seres humanos conseguissem transcender as limitações normais da física e da lógica. Essa descoberta revolucionou o treinamento de pilotos militares ao redor do mundo. Antes do incidente de Nedivi, a doutrina era simples: aeronave danificada, ejeção imediata. Não havia meio termo, não havia exceções. Mas agora, as forças aéreas começaram a incluir nos seus programas de treinamento cenários impossíveis, preparando pilotos para situações que teoricamente não deveriam ser sobrevivíveis. A NASA também entrou na jogada. Eles começaram um programa secreto de pesquisa chamado Projeto Asa Perdida, onde simulavam computacionalmente milhares de cenários de aviões danificados. O objetivo era entender se existiam configurações específicas de danos que ainda permitiriam voo controlado. Os resultados foram fascinantes e perturbadores ao mesmo tempo. Descobriram que alguns aviões militares modernos, especialmente aqueles com fuselagens largas e motores potentes, tinham uma zona de sobrevivência muito maior do que se imaginava. O F-15, o F-16, o Eurofighter Typhoon, todos esses caças tinham capacidades ocultas que só se revelavam em situações extremas. Mas há também um lado sombrio nessa história. Quantos pilotos ao longo da história poderiam ter sobrevivido se soubessem que era possível voar com danos severos? Quantas vidas foram perdidas desnecessariamente porque a doutrina militar pregava a ejeção imediata em situações que, na verdade, eram sobrevivíveis? Essa pergunta assombra a comunidade aeronáutica até hoje. Alguns veteranos relatam ter ejetado de aeronaves que, retrospectivamente, provavelmente poderiam ter sido salvas. É um peso que muitos carregam para o resto da vida, sabendo que talvez tenham abandonado aviões de milhões de dólares e colocado vidas em risco desnecessariamente. Por outro lado, também houve casos de pilotos que, inspirados pela história de Nedivi, tentaram pousar aeronaves severamente danificadas e não conseguiram. O equilíbrio entre coragem e temeridade é fino demais, e nem todos têm a combinação perfeita de habilidade, sorte e circunstâncias favoráveis que Nedivi teve naquele dia. O incidente também mudou o design de aeronaves militares. Fabricantes como Boeing, Lockheed Martin e Airbus começaram a incorporar propositalmente características que aumentassem a survivabilidade de seus aviões em situações extremas. Fuselagens mais largas, sistemas de controle redundantes, distribuição de peso otimizada, tudo pensado para dar aos pilotos uma chance de sobrevivência, mesmo em cenários catastróficos. Mas voltemos àquele momento crucial, em 1983. Nedivi estava fazendo sua aproximação final. 15 minutos no ar com apenas uma asa, combustível quase esgotado, voando a uma velocidade que tornaria qualquer pouso uma aposta com a morte. A pista de Ramon se estendia à sua frente como uma linha fina no deserto, e ele tinha apenas uma chance. O que aconteceu nos próximos 3 minutos foi o mais puro exemplo de perícia humana superando as limitações da física. Nedivi não apenas pousou o F-15, ele fez isso com uma suavidade que impressionou até os controladores mais experientes. O avião tocou a pista, deslizou por quase 2 quilômetros devido à velocidade excessiva, mas parou completamente íntegro. Quando as equipes de emergência chegaram até a aeronave, encontraram Nedivi e Gal vivos, conscientes e praticamente ilesos.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Centenas de pessoas que esperavam remover corpos de uma fuselagem destroçada se depararam com dois homens que haviam acabado de reescrever os livros de aviação. A investigação posterior revelou detalhes ainda mais impressionantes. O F-15 havia perdido exatos 80% de sua asa direita. O que restava era apenas o toco próximo à fuselagem, uma estrutura que, segundo todos os cálculos, não deveria gerar sustentação suficiente nem para manter um pássaro no ar, quanto mais uma aeronave de combate de 20 toneladas. Mais impressionante ainda, análises detalhadas mostraram que Nedvi havia executado o pouso perfeito. A velocidade de toque, o ângulo de aproximação, a distribuição de peso no momento do contato com a pista, tudo estava matematicamente otimizado para aquela situação impossível. Era como se ele tivesse calculado instantaneamente milhares de variáveis que nem os computadores mais avançados conseguiam processar. Anos depois, Nedvi revelou algo que poucos sabiam. Durante todo o voo, ele não estava apenas lutando contra a física, estava lutando contra sua própria mente. Cada segundo era uma batalha mental, disse ele numa entrevista rara. Meu cérebro gritava para ejetar, meu treinamento dizia que era impossível, mas alguma coisa dentro de mim insistia que dava para conseguir. Essa alguma coisa é o que fascina psicólogos e neurocientistas até hoje. Em situações de estresse extremo, alguns seres humanos conseguem acessar um estado de consciência elevado, onde reflexos, intuição e capacidade de processamento se multiplicam exponencialmente. É como se o cérebro entrasse num modo de emergência que libera potenciais normalmente inacessíveis. Nedvi continuou voando por mais 15 anos após o incidente, mas nunca enfrentou nada remotamente parecido. Ele se tornou instrutor, passou seus conhecimentos para uma nova geração de pilotos, mas sempre com a humildade de quem sabe que fez algo que não consegue explicar completamente. Hoje, aos 63 anos, ele vive uma vida tranquila em Israel. Raramente fala sobre aquele dia de junho de 1983, mas quando o faz, seus olhos ainda brilham com uma mistura de orgulho e incredulidade. Às vezes, eu mesmo não acredito que aconteceu, admite. Se alguém me contasse essa história, eu provavelmente não acreditaria. O F-15 que ele pousou naquele dia foi completamente reformado e voltou ao serviço ativo. A McDonnell Douglas usou os dados do acidente para melhorar o projeto da aeronave, e hoje o F-15 é ainda mais resiliente do que era em 1983. Ironicamente, um acidente que deveria ter destruído um avião acabou tornando toda a frota mais segura. Mas talvez a lição mais profunda desta história não seja sobre aviação ou engenharia. É sobre os limites do que consideramos possível. Quantas vezes desistimos de algo porque as regras dizem que é impossível? Quantas oportunidades perdemos porque nossa mente racional nos convence de que certas coisas estão além de nossas capacidades? Nedvi provou que, às vezes, o impossível é apenas o improvável esperando pela pessoa certa, no momento certo, com a coragem certa para desafiar tudo o que pensamos saber sobre as leis que governam o nosso mundo. E aí está a história mais impressionante da aviação militar. Um jovem piloto de 22 anos que desafiou a física, reescreveu os manuais de voo e provou que os limites humanos são muito mais elásticos do que imaginamos. Ziv Nedvi não apenas salvou sua própria vida e a de seu navegador, ele mudou para sempre nossa compreensão sobre o que é realmente possível. A próxima vez que alguém disser que algo é impossível, lembre-se do F-15 que voou sem asa. Lembre-se de que, em algum lugar do deserto israelense, um homem decidiu que as leis da física eram apenas sugestões, não ordens absolutas. Se essa história te fascinou tanto quanto me fascinou, você vai amar o que temos preparado aqui no Além do Óbvio.
Temos centenas de casos como esse, momentos onde seres humanos extraordinários fizeram coisas que deveriam ser impossíveis. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem descobrir comigo os limites reais do que chamamos de realidade. Até a próxima jornada além do óbvio.